Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gabi e hoje nós teremos aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as figuras geométricas não planas e nós vamos perceber que existem vários objetos que se parecem com as figuras geométricas. A Prof. Gabi vai iniciar com o cubo. O cubo é uma figura geométrica não plana que possui formas retas. Observem as formas do cubo. O cubo possui faces com um formato quadrado, ou seja, observem como seus lados possuem um formato quadrado. E a Prof. Gabi trouxe dois exemplos de objetos que se parecem com o cubo. Nós temos o cubo mágico. O cubo mágico é um brinquedo que possui várias formas retas e ele também possui faces com o formato quadrado. E ele se parece muito com o cubo, não é mesmo? Nós temos também o dado. O dado possui formas retas também e ele possui faces com formato quadrado, muito parecido com o cubo também. Mas existem outros objetos que também se parecem com figuras geométricas. Nós temos o cone, por exemplo. O cone, que é muito utilizado para sinalizar as ruas, ele tem um formato muito parecido com o cone, com a figura geométrica não plana. Observem que o cone possui um formato arredondado. Ele possui formas arredondadas e não retas como o cubo. A Prof. Gabi trouxe um outro exemplo de objeto que se parece com o cone. Nós temos o sorvete. Observem como esse sorvete tem um formato arredondado e um formato muito parecido com o cone. Nós temos também outros exemplos de objetos que se parecem com figuras geométricas. Vamos lá? A Prof. Gabi trouxe um outro exemplo. A Prof. Gabi tem uma caixinha com um gel hidratante. Observem como esta caixinha possui 6 lados e possui também linhas retas, formas retas. Prof. Gabi, essa caixinha tem o formato de um cubo? Não, essa caixinha não tem o formato de um cubo porque as suas faces, os seus lados, não têm o formato quadrado, tem o formato de um retângulo, certo? Então, aqui nós temos uma caixinha que possui um formato de um retângulo e ela se parece com um paralelepípedo. Mas, Prof. Gabi, você tem um outro exemplo de um paralelepípedo? Sim, a Prof. Gabi trouxe um outro exemplo. Aqui nós temos uma caixinha de leite. Observem como nós temos vários objetos na nossa casa que se parecem com figuras geométricas. A caixinha de leite que a Prof. Gabi pegou possui formas retangulares. Observem como as faces, os lados da caixinha têm o formato de um retângulo. Por isso que a caixinha tem o formato de um paralelepípedo. Ela se parece com um paralelepípedo. A Prof. Gabi trouxe uma outra caixinha de leite também, que possui o formato de um paralelepípedo. Mas, Prof. Gabi, por que ela possui esse formato? Porque ela não tem formas quadradas como o cubo. Ela possui formas retangulares. Portanto, é um paralelepípedo também. A Prof. Gabi trouxe outros exemplos. Nós temos também vários objetos com formato arredondado.
Observem esta pilha que a Prof. Gabi pegou. Ela possui formas arredondadas que se parecem com um cilindro. Assim como esta caneta da Prof. Gabi. Observem como ela possui formas arredondadas que se parecem com um cilindro. A Prof. Gabi trouxe também este esparadrapo. Observem o formato deste esparadrapo, como se parece com um cilindro também. Se parece, não é mesmo? E nós percebemos que existem vários objetos na nossa casa que se parecem com figuras geométricas não planas. E agora nós vamos aprender sobre a planificação. Antes de montar uma figura geométrica, nós podemos observar a planificação dessa figura. A Prof. Gabi trouxe a planificação de duas figuras geométricas. Então, a Prof. Gabi tem a primeira planificação e a segunda planificação. Ok, prof, e como eu vou descobrir qual é a figura geométrica em cada planificação? Simples. Vocês lembram que a Prof. Gabi explicou que o cubo possui faces com formato quadrado? A Prof. Gabi explicou no slide anterior. Qual das duas planificações possui faces com o formato quadrado? Esta planificação, não é mesmo? Observem os quadrados. Nós temos quantos quadrados? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrados. Então, esta planificação é a planificação de um cubo. Quando nós montarmos esta planificação, nós vamos obter um cubo. Ah, prof, agora eu sei qual é a outra planificação. A planificação laranjada é de um paralelepípedo. Como que eu faço para descobrir, Prof. Gabi? Observem que esta planificação possui faces retangulares e o paralelepípedo possui faces retangulares, com a forma de um retângulo. Então, nós podemos observar que as duas planificações nos mostram como nós podemos montar cada figura geométrica. E a Prof. Gabi trouxe um outro exemplo. A Prof. Gabi tem uma caixinha de papelão. Observem. E ela possui um formato de um paralelepípedo. Ela se parece com um paralelepípedo. E a Prof. Gabi vai desmontar esta caixinha para descobrir como é a sua planificação. Então, vamos lá. Vamos desmontar de um lado, desmontar do outro. Agora, nós vamos desmontar aqui dentro. E do outro lado. Muito bem. Nós temos mais um lado aqui. Isso. E o último lado. Antes de abrir a nossa caixinha. Muito bem. Observem a planificação da caixinha que a Prof. Gabi desmontou. A Prof. Gabi desmontou a caixinha inteira e observem a planificação. Vocês estão observando as linhas da caixinha? As linhas retas? Como nós podemos montar a caixinha novamente, Prof. Gabi? Nós vamos seguir todas as linhas da planificação para conseguir montar a caixinha novamente. E nós observamos que a caixinha possui uma planificação bem grande, não é mesmo? E a prof
montou o cubo e montou o paralelepípedo. Nós vamos aprender algumas características dessas duas figuras geométricas não planas, começando pelo cubo. Vocês sabiam que o cubo é um tipo especial de paralelepípedo? Mas por que ele tem o nome de cubo, Prof. Gabi? Ele possui um nome especial porque ele possui as faces com um formato quadrado. E os paralelepípedos possuem faces com algumas faces com um formato retangular. Por isso que o cubo tem um nome diferente. Outra característica importante é que o cubo possui faces, arestas e vértices. Mas o que são faces, arestas e vértices, Prof. Gabi? A Prof vai explicar. Observem que o cubo possui lados. E ao contar os lados do meu cubo, eu estou contando quantas faces ele tem. Então, as faces são os lados do meu cubo. Observem, o cubo tem uma face, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, 6 lados. E arestas, Prof. Gabi? As arestas são as linhas do meu cubo. Então, vamos contar. Uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui embaixo. 9, 10, 11, 12. O meu cubo tem 12 arestas, que são as linhas que ficam de encontro entre duas faces. E nós temos também os vértices. Os vértices são as pontas do meu cubo, as pontinhas. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 vértices. E agora nós vamos observar o paralelepípedo. Observem, o paralelepípedo ele não possui todas as faces com o formato de um quadrado. Ele possui algumas faces com o formato retangular. Aqui nós temos 2 faces com o formato quadrado e o restante com o formato retangular. Vamos contar quantas faces, arestas e vértices o paralelepípedo tem? Vamos lá. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, ou seja, ele tem 6 lados. E quantos vértices, Prof. Gabi? Quantas pontinhas? Nós temos um vértice, 2, 3, 4, agora descendo, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 vértices, 8 pontinhas. E arestas, Prof. Gabi? Nós temos quantas linhas que ficam de encontro entre duas faces? Nós temos uma aresta, 2, 3, 4, agora descendo. 5, 6, 7, 8, e aqui embaixo, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 arestas. E vocês perceberam uma coisa? Que o número de arestas, faces e vértices do cubo e do paralelepípedo são iguais? Ok, prof, mas por que eles são diferentes, então? Possuem um nome diferente? Como eu disse, o cubo é um tipo especial de paralelepípedo, mas ele possui esse nome por conta das suas faces com o formato de um quadrado.
E o paralelepípedo possui algumas das faces com o formato retangular. E agora nós vamos para o Faça Você Mesmo. Nós vamos aprender a criar uma figura geométrica não plana com materiais simples e que nós temos em casa. Para isso, nós vamos utilizar balinhas de goma, palitinhos de dente ou palitos de churrasco. Se vocês forem utilizar os palitos de churrasco, a Prof. Gabi sugere que vocês cortem os palitos ao meio. Então, nós vamos precisar da ajuda dos pais nesse momento para cortar, para quebrar os palitos no meio para utilizar. Porque senão o nosso cubo vai ficar muito grande, ok? Quem não tiver balas de goma, não tem problema. Nós podemos substituir as balas de goma por massinha de modelar, tudo bem? A Prof. Gabi vai mostrar como nós podemos montar um cubo com bala de goma e com palitinhos. Vamos lá! Primeiro, nós vamos fazer um quadrado com 4 balinhas de goma e 4 palitinhos. Observem que os palitinhos ficam entre as balinhas de goma, certo? Depois, nós vamos fazer mais um quadrado com 4 balinhas de goma. 4 balinhas de goma e 4 palitinhos. Os palitinhos ficam entre as balinhas de goma. Depois de fazer essa parte, nós vamos pegar 4 palitinhos e colocar em cima de cada bala de goma, de um quadrado. Dessa forma, nós vamos colocar um palitinho em cima, bem centralizado de cada uma das balinhas de goma, ok? E agora, nós vamos colocar o outro quadrado de balinhas de goma em cima, formando um cubo. Observem, nós temos aqui os palitinhos e nós vamos centralizar o quadrado de cima para formar o cubo. A Prof. Gabi vai colocar. Se algum lado ficar tortinho, nós podemos arrumar, ok? Para que ele fique com várias faces com o formato quadrado. E nós formamos o nosso cubo de balinha de goma e de palitinhos, ok? Bem fácil, não é mesmo? Ou nós podemos fazer de outra forma, com palitinhos de churrasco. A Prof. Gabi cortou os palitinhos e ela utilizou vários palitinhos de churrasco, mas com 10 centímetros cada. Então, a Prof. Gabi utilizou 12 palitinhos de churrasco e 8 balinhas. Lembrando que, para formar o cubo, a Prof. Gabi utilizou 8 balinhas. Mas por que 8 balinhas, Prof. Gabi? Porque o cubo possui 8 vértices. Então, nós percebemos que as balinhas de goma são os vértices do nosso cubo. E os palitinhos são as arestas. Então, nós precisamos de 12 palitos, porque o cubo possui 12 arestas. Assim como o cubo menor. Observem que a Prof. Gabi utilizou 8 balinhas de goma também, porque o cubo tem 8 vértices. E ela utilizou 12 palitinhos de dente, porque o cubo possui 12 arestas. E quantas faces, Prof. Gabi? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a Prof. espera que vocês tentem realizar o Faça Você Mesmo, ok? Um beijo!
Por hoje é só, terceiros anos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido o conteúdo. Não esqueçam de realizar o Faça Você Mesmo e criem uma figura geométrica não plana. Não esqueçam de realizar o questionário. Um grande beijo e até a próxima aula!